Olá, tudo bem? Eu sou o professor Vini, estou aqui corrigindo o vestibular da Universidade Federal do Paraná, prova de 2020, questão 27 da prova de História, e o assunto dessa questão é sobre a Inquisição, sobre o processo que envolveu o Galileu Galilei. Vamos ver o que diz essa questão. Em 1632, o matemático, astrônomo e filósofo italiano Galileu Galilei publicou o diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo, no qual três personagens, de nome Sagredo, Salviati e Simplício, debatem sobre a cosmologia copernicana e a cosmologia aristotélica. Ainda no mesmo ano, Galileu foi intimado a comparecer à congregação do Santo Ofício, em Roma, acusado de defender as ideias de Copérnico, consideradas heréticas pela Igreja. Então a questão envolve o Galileu Galilei, mais as compreensões sobre o cosmos do Nicolau Copérnico e Galileu Galilei, né? Considerando o contexto histórico do processo e a condenação de Galileu Galilei pela Inquisição de Roma, assinale a alternativa correta. Antes da correção, uma pequena historinha, né? Galileu Galilei foi condenado a abjurar a sua tese, ele não foi executado, e condenado também à prisão domiciliar perpétua, né? E também o fato dele não poder divulgar mais as suas ideias. Mas dizem que o Galileu Galilei, isso é uma lenda, né? Não há nada científico sobre isso, mas que ao se retirar do julgamento, ele teria parado na porta do processo lá de inquisitorial, teria virado-se para os seus inquisidores e teria dito a seguinte frase: mas que ela gira, ela gira. E dessa forma ele teria se retirado do salão, né? O que ele queria dizer, né, com isso? Mas que ela gira, que era a Terra que girava ao redor do Sol. Ou seja, meus queridos, a ideia aqui é muito simples. Galileu Galilei e Nicolau Copérnico são defensores do heliocentrismo, né? Uma tese muito defendida nesse período aí, mais ou menos século XVI, século XVII, por esses cientistas, por esses pensadores, né? Apesar da palavra ciência ainda não ser usual neste período da história. Lembrem que heliocentrismo, né, é aquela tese que defende que o Sol era o centro do universo, e ela se contrapunha à tese do geocentrismo, né, que defendia que a Terra era o centro do universo. Tese essa que era defendida então pela Igreja Católica, ok? Então, Galileu Galilei e Nicolau Copérnico, defensores do heliocentrismo. Vamos ver o que diz agora a questão em si, alternativa por alternativa, como sabe que eu gosto de fazer essa correção. A Inquisição proibiu os livros do Nicolau Copérnico, certo? Relacionando-os ao Index Librorum Prohibitorum. Tudo bem, até aí tudo certo. Por divulgarem a heresia protestante, Nicolau Copérnico não estava defendendo a teologia, né, ou a heresia protestante. Ele estava, na verdade, defendendo o heliocentrismo. Então aqui é que está o erro, tá? Não é um defensor do protestantismo, mas sim do heliocentrismo. Protestantismo é aquela corrente, né, crítica da Igreja Católica que vai dar origem ao luteranismo, ao calvinismo, ao anglicanismo, o surgimento dessas novas correntes cristãs no final da Idade Média e início da Idade Moderna. Beleza? Letra B. O que diz a letra B? Os inquisidores descobriram nos diálogos entre os personagens do livro do Galileu Galilei passagens em defesa da magia, né? Então é querer dizer que o Galileu Galilei
estava relacionado com magia. Mesma coisa, mesmo problema do de cima, não é magia, né? Não é um defensor de coisas do além, ou sei lá, elementos sobrenaturais ali, como a magia, mas sim um defensor do heliocentrismo. Então essa aí também não vai estar certa. Letra C. O processo contra Galileu foi além de uma admoestação, reprimenda que se faz a alguém sobre incorreção ou inconveniência do seu comportamento ou sua maneira de ser. Então é essa a acusação. Ordenando que abjurasse, como ele de fato abjurou, negou a sua tese, abjurasse da teoria heliocentrista, heliocentrismo, defendida por Copérnico, e não a divulgasse nem a ensinasse. Então, meus queridos, essa alternativa, a letra C, está absolutamente correta. Essa é a alternativa correta. Mas vamos ver o que diz ainda a letra D. Após o Concílio de Trento, o que foi o Concílio de Trento? Concílio de Trento, né, como o próprio nome diz, ocorreu na cidade de Trento, ele tem duração mais ou menos 18 anos. Ele é um conselho que vai determinar as normas da chamada Contra-Reforma. O processo da Contra-Reforma é aquele processo que vai resultar na resposta da Igreja Católica diante do surgimento das novas religiões cristãs, luteranismo, anglicanismo, calvinismo. Então, Concílio de Trento, os doutores da Igreja procuraram estabelecer uma atitude de conciliação e diálogo com os filósofos naturalistas e matemáticos, com a finalidade de controlar o conhecimento da natureza. É de diálogo e de conciliação? Diálogo e conciliação com os defensores dessas teses, os chamados naturalistas? Não, meus queridos, lembrem o seguinte, né? A gente tem um grande exemplo aqui da falta de diálogo, que é a condenação de Giordano Bruno. Giordano Bruno vai ser executado na fogueira em 1600, porque, diferente do Galileu Galilei, ele não abjurou, ele não negou as suas teses. E aí ele foi condenado à morte na fogueira da Inquisição, definida no Concílio de Trento. Portanto, essa ideia de diálogo aqui, ela não vai existir. Portanto, isso aí está errada também. Letra E. O livro de Galileu Galilei foi motivo de escândalo e condenação, por submeter a teologia à filosofia natural. Filosofia natural seria essa ideia de se chamar a pré-ciência, ok? Como não falava em ciência ainda nesse período, então filosofia natural. Questionando os dogmas religiosos e a verdade revelada pelas Escrituras. O livro do Galileu Galilei está falando sobre um questionamento dos dogmas e da verdade revelada pela Escritura, verdade, né? Então, não, né? As teses aqui são defendidas, são teses do heliocentrismo e não críticas aí a dogmas religiosos. Ok, meus queridos? Portanto, essa aqui, a resposta correta é a letra C. Perfeito? Desta maneira, terminamos aí a correção, né, de todas essas questões da Universidade Federal do Paraná. Beleza? Obrigado aí pelo carinho, pela audiência. Gostou do meu trabalho? Quiser compartilhar, fique à vontade aí. Valeu!